oração da nossa Igreja Batista Bíblica em Joinville. Esse culto que está acontecendo de modo presencial, é bem verdade, mas você também pode nos acompanhar aí pelo Facebook. E desde já nós queremos agradecer a sua presença, dizer que o desejo do nosso coração é que você seja ricamente abençoado no culto dessa noite e gostaríamos de lhe pedir um favor também. Por favor, compartilhe esse culto com outras pessoas. Há aí no seu Facebook outras pessoas que gostariam de assistir o culto também, e você pode divulgar esse culto, convidar pessoas para participar deste culto conosco. Outra coisa, esse é um culto de oração, então nós gostaríamos que você deixasse o seu pedido de oração aí nos comentários, que você participasse de fato desse culto, para que possamos orar por você aqui também. Então nós vamos iniciar esse culto com uma palavra de oração. Aos irmãos que estão aqui na igreja, eu peço que se coloquem de pé, por favor, e você que está nos acompanhando em casa, por favor, feche os seus olhos para essa primeira palavra de oração da noite. Te agradecemos imensamente, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa mais uma vez. Agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos fortalecido, meu Deus. O Senhor tem enchido o nosso coração de esperança e tem cuidado de nós, a ponto de estarmos aqui mais uma vez, prontos para louvar, engrandecer e adorar o nome do Senhor. Pedimos que tudo aquilo, meu Pai, que for feito aqui nesta noite, seja feito, meu Deus, na condução e na dependência do Teu Santo Espírito, para que todos os envolvidos, meu Deus, tanto aqueles que estão aqui na igreja, como aqueles que estão nos acompanhando de casa, possam ser abençoados pelo Senhor. E dessa maneira, meu Deus, saiamos daqui mais uma vez edificados pela Tua palavra. É em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos, pedimos essas bênçãos ao Senhor. Amém. Muito bem, eu vou convidar o irmão Lucas, que vai nos dirigir na condução de 2 hinos. Boa noite, irmãos. Boa noite também os irmãos que estão em casa. Nós vamos aprender a cantar, na verdade, umas músicas que eu já ensinei para a igreja. Vocês receberam da Bel uma letra. Vamos começar com o hino 11, Vos Prostrai. Eu vou cantar a primeira, para vocês se recordarem, e depois a gente canta novamente. Pode ser? Sua infinita glória.
esse aqui no domingo de manhã. Ele é bem curtinho, mas com uma mensagem muito poderosa. Eu vou cantar de novo a primeira estrofe, e depois a gente canta todo mundo junto. So
Amém. Como é bom aprendermos hinos novos para a honra, louvor e glória do nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Jesus. E mesmo na cruz, mesmo sofrendo dores e injustiças terríveis e tremendas pelo nosso pecado, o Senhor Jesus Cristo, ele ainda clamou e orou ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E é a esse Deus que nós vamos orar nessa noite. É a esse Deus que entrar na presença em oração, colocar as nossas alegrias, colocar diante dele as nossas gratidões e também colocar diante dele as nossas necessidades, porque necessitamos do auxílio e da ajuda do Senhor. Então, fique conosco até o final desse culto, deixe aí o seu pedido de oração e nós faremos questão de lê-lo aqui no momento em que nós separarmos para orar. E há 2 quartas-feiras nós temos sido muito abençoados por Deus com a palavra que Deus ele tem trazido até os nossos corações por meio do seu servo, o irmão Lucas. E eu vou convidá-lo aqui mais uma vez para que suba e traga para nós a palavra que Deus ele colocou em seu coração. Deus abençoe, irmão. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Privilégio poder estar novamente, poder estar trazendo a palavra de Deus. É sempre uma alegria e um privilégio e um peso, né? E uma responsabilidade de trazer a palavra do Senhor, mas eu confesso que tenho sido muito abençoado pelo pastor sempre Edgar. A palavra sempre fala com o pregador primeiro, então eu tenho sido muito abençoado de estar conhecer a Deus. Como o pastor falou, já estamos já em 2 quarta-feiras, essa é a 3ª quarta-feira que estamos estudando, e hoje eu encurtei um pouco, a gente vai ver 3, poder se não ficar tão longo, né, e poder terminar bem o estudo. Vamos abrir para o nosso texto, que se encontra lá em Jeremias, capítulo 9, vamos estar lendo o versículo 23 e o versículo 24. Jeremias, capítulo 9, versículo 23 e 24, e logo iremos orar novamente. Os irmãos que puderem ficar em pé, vamos estar lendo o nosso texto. A palavra de Deus diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, o Senhor pode estar me abençoando nesse momento, Senhor, tudo que eu estiver falando, para você, teu Santo Espírito, o Senhor pode estar me abençoando, tudo que eu estudei, tudo que o Senhor propôs no meu coração. Assimilando a palavra de Deus, e eles não podem ser simplesmente ouvintes, mas praticantes, Pai, que nós possamos, com esse estudo, querer te conhecer mais. Mais é isso que eu te peço e agradeço, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode assentar. Recapitular um pouquinho, acredito que todos que estão aqui vieram nas 2 quarta-feiras, mas os irmãos que estão em casa que não viram as 2 últimas pregações, nós estamos estudando sobre os benefícios de se conhecer a Deus. E o primeiro benefício que nós vimos é que aquele que busca conhecer mais de Deus alcança a vida eterna. Através de conhecer a Deus, o homem consegue. O segundo benefício de se conhecer a Deus é que quando mais conhecemos de Deus, os seus atributos e o seu caráter, mais nós nos conhecemos nós mesmos e revela o pecado que nós temos na nossa vida, que muitas vezes nós não consideramos pecado, mas o conhecimento de Deus revela quem nós somos. O terceiro benefício de se conhecer a Deus é dar valor à humanidade. Como na feira passada, o homem não dá mais valor para a vida dos outros homens. Então, quando mais a gente conhece a Deus, mais sabemos que nós somos feitos à imagem de Deus e assim daremos mais valor à vida das outras pessoas. Damos valor à vida. E o quarto benefício que nós vemos é que quanto mais nós conhecemos a Deus, nós temos uma visão adequada sobre a moralidade, isto é, o que é certo e o que é errado. Então, quando nós vemos uma coisa errada, nós dizemos, isso é errado. Quando nós vemos uma coisa certa, isso é certo, mesmo que as outras pessoas estão dizendo que é errado, nós fazemos, porque nós temos uma visão do que é certo e do que é errado, quanto mais nós conhecemos a Deus. E o quinto benefício que eu quero trazer hoje no nosso estudo, o benefício de se conhecer a Deus, é que nos traz
paz e segurança. Abra lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. Nós vamos... O sábio Salomão diz acerca de paz e segurança. Provérbios 18, versículo 10. Irmão Cristian, vai só um pouquinho. Está dando um eco. Provérbios, capítulo 18, versículo 10, que diz: Torre forte é o nome do Senhor. A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Então, nesse versículo, Salomão diz que o nome do Senhor é uma torre forte. E nós precisamos entender duas coisas aqui antes de falar sobre essa passagem e compreendê-la melhor. A primeira coisa é que o nome na cultura hebraica significa mais do que o nome hoje. Hoje nós usamos o nome para nos identificar e chamarmos uns aos outros. Mas, na época passada, né, no Antigo Testamento, o nome tinha a ver com o caráter da pessoa. Então é por isso que muitas vezes, quando nós vemos Deus trabalhando na vida de certos homens, ele vai... Né, podemos usar o exemplo de Jacó, que ele segurou o calcanhar do seu irmão, colocaram o nome dele de Jacó, que quer dizer traiçoeiro. E nós sabemos que ele era um ladrão, um vigarista, mas logo depois ele recebe o nome de Israel, que significa aquele que lutou com Deus. Então ele recebe esse novo nome porque ele teve uma mudança de caráter. E toda vez que a gente vê uma mudança de caráter, há uma mudança do nome. Podemos ver esse provérbio que acabamos de ler ser colocado dessa forma: as características do Senhor são uma torre forte. Então as torres naquela época eram muito mais do que simplesmente algo de guerra. As torres eram usadas para segurança. Então se houvesse alguma guerra, se houvesse alguma luta, as pessoas correriam desesperadas para achar uma torre para ficar em paz. Forte, bem edificada, protegeria a comunidade de algum inimigo que se aproximava, algum inimigo externo, ou até mesmo de alguma tempestade que estivesse vindo. Então eles corriam para uma torre e lá se protegiam. Então, portanto, conhecer a Deus e suas características, nós podemos encontrar segurança e paz. Então, quando os outros têm medo e temem os acontecimentos da vida, Deus mantém em paz aqueles que o conhecem. Amém? Amém. Hoje que o profeta Isaías disse lá em Isaías 26:3, não precisa abrir, mas Isaías fala assim: Tu conservarás aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então Isaías diz que a pessoa cuja mente está sempre pensando em Deus permanece em paz mesmo nas tempestades da vida, porque ele conhece e confia o seu capitão. Ele sabe que mesmo que eles morrerem, eles passarão a eternidade no céu. Eles sabem que mesmo se fracassarem, faz parte do plano de Deus, porque nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vemos os ímpios, quando estão, ainda mais nesses tempos tortuosos que estamos passando, entrarem em pânico e ficarem deprimidos e correrem para se proteger em lugares duvidosos. Porque quem conhece o nome de Deus sabe que em Deus nós encontramos paz. Eu tenho citado bastante J.A. Packer, eu vou citar ele novamente, que ele tem umas citações muito interessantes. Ele falou acerca da paz o seguinte: não há paz como a paz daqueles cujas mentes são possuídas com plena garantia de que conheceram Deus e Deus os conheceu, e que esse relacionamento garante o favor de Deus para eles na vida, através da morte e em diante para sempre. Então nós procuramos conhecer mais a Deus, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais paz e segurança nós encontraremos. Eu preguei alguns meses atrás sobre 4 coisas muito pequenas, mas que são mais sábias do que os sábios. Estava numa quarta-feira, lembra sobre o que eu preguei, e tinha várias criaturas pequenas, entre o gafanhoto, a formiga, mas tinha um também que se chamava Arganades, que é um rato selvagem, e ele não tem presa, ele não tem veneno, ele está abaixo da cadeia alimentar, então todos os outros animais tentam caçar ele. E o que ele faz? O texto fala: povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas.
Então, quando ele pequenininho entra na rocha, nenhum mal externo pode o alcançar, porque ele está habitando na rocha. Esses somos nós, irmãos. Nós podemos também correr diante de Deus, que é a nossa torre forte, como Salomão disse, e encontrar paz e segurança para o nosso corpo. O ímpio ele não pode experimentar essa paz, mas você pode. Basta, em vez de recorrer às suas próprias forças, ao seu próprio intelecto, aos seus próprios recursos, recorra a Deus e fique em paz. É até interessante nós vemos nessa pandemia pessoas perdendo, irmãos perdendo os empregos, ficando doentes, mas estão em paz. Pedem oração, sim, para que Deus intervenha, mas não vemos os irmãos desesperados, porque eles estão em paz, porque eles sabem que quem está no controle é Deus. Então esse é o primeiro aspecto do benefício de se conhecer a Deus, paz e segurança. O sexto benefício de se conhecer a Deus é que aumenta a nossa sabedoria. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a nossa sabedoria é aumentada. Abra ainda, se você está perto de Provérbios, novamente, o que Salomão diz acerca da sabedoria. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Conhecer a Deus também aumenta a nossa sabedoria. Então, o sábio Salomão diz em Provérbios 9, 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Então, o temor do Senhor é o início, é o começo, o princípio da sabedoria. Quando Salomão diz que o conhecimento do santo ele é prudência, ele provavelmente está usando um paralelismo hebraico para dizer a mesma coisa. Então, temer ao Senhor significa conhecer o santo. E receber sabedoria é o mesmo que entender. Então, Salomão está usando uma declaração paralela para enfatizar isso. Se você começar a buscar o Senhor, a conhecer Ele, você obterá sabedoria para a vida. Isso se encaixa perfeitamente, com o tema de Provérbios. Se nós podemos reduzir, a uma frase do livro de Provérbios, procure a sabedoria e ela abençoará a sua vida. Resumindo, Provérbios basicamente é isso. Busque, procure a sabedoria. A sabedoria está em Deus. Deus é a fonte de toda a sabedoria. Eu sei que existem muitas pessoas ao redor do mundo que nós consideramos inteligentes, que têm PhDs, que têm vários diplomas, mas há poucas pessoas sábias no mundo. Existem pessoas realmente inteligentes, mas no mundo existem poucas pessoas sábias, que sabem realmente aplicar o conhecimento que elas têm. A sabedoria responde à pergunta: como que eu posso aplicar esse conhecimento à minha vida? O que eu posso fazer nessa situação de forma adequada? Ou o que devo fazer nessa situação? Então a sabedoria que nós temos de Deus vem de temer a Deus e de o conhecê-lo. E essa falta de sabedoria que os ímpios e o mundo não têm em Deus é porque a gente vê o crescimento da indústria de aconselhamento. Provavelmente, eu acho muito engraçado que explodiu aí uma coisa chamada coach, Pessoas que dão lição de como você deve viver a sua vida, como você deve se vestir, aonde que você investe na bolsa de valores. Por quê? As pessoas não sabem tomar decisões. As pessoas não sabem tomar decisões por si só. Grande parte eu vejo pessoas saindo: olha, não vou sair de casa enquanto eu não olhar o meu horóscopo. É como se a posição da estrela pudesse dizer para ela em quem você deve confiar, o que você deve fazer, o que você precisa vestir. E tudo isso é por quê? Porque elas não sabem tomar decisões sábias. Então as pessoas não podem tomar decisões porque não conhecem a Deus. Provérbios, capítulo 3, versículo 6 diz: reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Uma outra versão poderia a gente entender assim: reconheça a Deus em todos os teus caminhos e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Então a pessoa que reconhece a Deus e busca o seu rosto, tem uma intimidade com Deus, ela sabe discernir os caminhos porque Deus mostra para ela. E assim ela vai poder tomar decisões corretas acerca da sua carreira, do seu casamento, das suas finanças e de qualquer área acerca da sua vida. No entanto, infelizmente, a pessoa que nega o conhecimento de Deus e se baseia no seu próprio entendimento, tomará decisões erradas e colherá as consequências dessa vida.
Então, nós adquirimos sabedoria quanto mais nós conhecemos a Deus. E nós estudamos a Deus para nos tornarmos sábios. Então, se você está aqui hoje, você veio saber mais de quais os benefícios, um dos benefícios é esse, se tornar sábio. Tomar decisões de forma correta, mas não basta simplesmente você vir para a igreja e escutar o que eu estou falando, o que eu estou estudando, se você não praticar. Uma pessoa sábia pratica aquilo que ouve. Eu sempre tinha um professor do seminário que ele falava assim, pessoas inteligentes aprendem com seus próprios erros. Pessoas sábias. Então nós não precisamos errar para saber que nós precisamos buscar mais a Deus. Busquemos a Deus nesse dia, hoje, mais e mais, para conhecer e assim nós nos tornarmos sábios. E sétimo e último benefício dessa noite que nós vamos ver de se conhecer a Deus é bênçãos multiplicadas. Abra lá para 2 Pedro, capítulo 1, vamos estar lendo o versículo de 2 a 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 3. Apóstolo Pedro cita várias bênçãos que advêm do conhecimento de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2 a 3. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então Pedro diz aqui que o conhecimento de Deus leva às bênçãos multiplicadas. Então é através do conhecimento de Deus que graça, paz e poder serão multiplicadas na vida dos seus filhos. Primeiro que ele cita, Pedro, é graça multiplicada. E a primeira bênção é favor e merecido. É interessante quando nós olhamos lá para Gênesis 37, 45, não precisa abrir, mas conta a história da vida de José. Um homem que passou por várias lutas e várias provações, mas que recebeu o favor de Deus em cada uma delas. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e quando era levado, ele prosperou. Quando ele foi vendido para Potifar, o seu mestre começou a prosperar, tanto que ele colocou tudo que ele tinha, possuía na mão de José, e ele prosperou cada vez mais. Depois aconteceu tudo aquilo com a esposa de Potifar, ele vai ser preso, ele também prospera na cadeia, ao ponto de ele ter as chaves ter a chave dos outros prisioneiros, porque ele prosperou. E finalmente, quando ele chega na presença, não tinha ninguém mais alto do que ele, além de Faraó em poder, e ele era abençoado. Então havia um favor imerecido em toda a vida de José, mesmo mediante as situações, porque ele conhecia a Deus. Eu fico pensando, o que fez um jovem fugir dos braços da mulher de Potifar? Se não conhecesse a Deus, ele ia praticar o adultério, mas como ele conhecia Deus, ele resolveu se manter firme, e Deus o abençoou em graça. Também nós vemos isso na vida de Jacó. Quando ele era pastor do seu tio Labão, Labão ficou muito rico por causa dele. Nós vemos isso lá em Gênesis 30, 27, Labão dizendo assim: então lhe disse Labão, se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Então, enriquecido por causa da presença de Jacó, fica mais um pouco aqui para eu render um pouco mais de juros. Então, Jacó estava recebendo a graça, o favor imerecido de Deus, porque ele conhecia a Deus. Mas, irmãos, isso não significa a total erradicação dos problemas, das provações. No entanto, significa que alguém terá o favor de Deus enquanto estiver nas provações. Então, o conhecimento de Deus traz um relacionamento íntimo com Deus e nos traz essa graça que nós não merecemos, o favor imerecido. E o segundo aspecto que Pedro fala que vai ser multiplicado as bênçãos é paz. Embora no primeiro ponto sobre paz é mencionada novamente. E nós podemos entender que primeiro que há dois tipos de paz na Bíblia. Primeiro, a paz com Deus, que nós recebemos ao aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente
Senhor e Salvador. Lá em Romanos 5,1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de nós nascermos de novo, nós, por causa dos nossos pecados, dos nossos delitos, nós éramos inimigos de Deus. E a ira de Deus permanecia sobre nós. João 3,36 fala, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, estamos em paz com Deus. E a segunda paz que tem na Bíblia é a paz de Deus. Isso que nós encontramos lá em Filipenses 4,7. Não andais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Pensa um pouco sobre isso, irmãos, sobre a paz. É quando você está aflito, quando você tem um problema, que você entra no seu quarto, você fecha sua porta e você coloca a sua petição. Quando você sai do quarto, você conhece, olha, está resolvido. Eu vejo muito isso na vida de Ana, lá em 1 Samuel 1,10, quando ela tinha aquele problema de não poder ter filho, a outra esposa de Eucana ficava tirando o sarro dela que ela não tinha filhos. Quando ela está no templo, lá em 1 Samuel 1,10, diz que ela, pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então ela chega no templo, se ajoelha e chora diante de Deus. Conhecemos a história, Eli achava, como ela estava só mexendo a boca e não saía nenhum som, Eli achou que ela estava embriagada. Mas depois de ela contar a história dela, nós podemos ver nos versículos seguintes, fala assim: então respondeu Eli, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Eu gosto muito do versículo que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ela depositou, chorou sua petição diante de Deus, e quando ela terminou de orar, ela saiu, e o seu semblante já não era mais triste, porque ela a sua confiança em Deus, e ela pôde experimentar a paz que excede todo o entendimento. Então esse aspecto de bênçãos aumentadas, de graça, de paz, quanto mais nós temos o conhecimento de Deus, mais paz de Deus nós podemos experimentar. É como eu falei novamente, nesse tempo tão turbulento, nós não estamos preocupados. Nós oramos aqui pelo nosso país, pelas situações dos irmãos, mas nós não estamos desesperados. Nós sabemos que Deus irá nos livrar, como foi no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabemos que nós não vamos nos curvar às coisas desse mundo e vamos permanecer firmes na vontade de Deus. Então, esses três aspectos que eu queria deixar hoje, dos benefícios de se conhecer a Deus. E mais uma vez eu peço encarecidamente, não fique somente com o que eu estou falando. Vá na sua casa, pegue a sua Bíblia, estude, busque saber e conhecer mais do seu Deus. Que com certeza, se você ler, você vai encontrar outros benefícios que talvez eu nem tenha achado nos meus estudos. Porque eu tenho certeza que tem muitos outros benefícios de se conhecer a Deus. Então, tire um tempo, estude a palavra de Deus, conheça o seu Deus. Amém? Pastor? Amém, meus irmãos, amém. Maravilhosa. Só há benefícios em se conhecer ao Senhor, e só há malefícios para aqueles que deixam de conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus tão grandioso, esse Deus que é o Deus de toda a sabedoria, e que sabedoria é uma das coisas mais importantes, uma das principais coisas que nós devemos buscar nesses dias tão conturbados que nós estamos vivendo. Precisamos de sabedoria para saber distinguir a notícia verdadeira da notícia falsa. Precisamos de sabedoria para conseguir distinguir entre aquilo que é bom e aquilo que é mal. Precisamos de sabedoria para saber distinguir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Portanto,
esse é o tempo de adquirirmos mais sabedoria. Esse é o tempo de nós buscarmos mais a presença do Senhor. Deus abençoe, irmão Lucas. Obrigado por essa palavra tão maravilhosa. E nesse momento nós vamos iniciar o nosso período de oração. Enquanto estava ali acompanhando o chat, né, os comentários ali da nossa transmissão no Facebook, eu vi que a irmã Ana Beatriz Sotero, que por um acaso é minha amada esposa, ela faz um pedido em nome da sua mãe, minha sogra, pela Vilma. Vilma é prima da minha sogra, a irmã Eva, e ela está hospitalizada, ela está internada. Então, Vilma em nossas orações. Temos também um pedido aqui com relação a empregos. Irmãos que, felizmente, acabaram perdendo seu emprego nesse período de quarentena, como é o caso do irmão Jackson Vilto, também a irmã Joyce Rescaroli, sua esposa, e temos também o irmão Edson Pereira. Vamos orar por cada um desses irmãos que acabaram perdendo os seus empregos, continuar orando também pelos autônomos, demais irmãos que estão empregados. Estava conversando com alguns irmãos da nossa igreja, como é o caso do irmão Juarez Kronbauer, também conversando com a irmã Gisele, e ela me compartilhou que tanto o irmão Juarez quanto o esposo da irmã Gisele, eles tiveram ali uma espécie de não é quebra de contrato, acho que eles a empresa interrompeu o contrato dos funcionários, dando a eles aí um período de 60 dias de licença. E se nesses 60 dias as coisas não melhorarem, aí é que eles vão saber o que é que vai acontecer, se eles ficam ou não, se haverá desligamento das empresas. Portanto, é um tempo muito difícil na nossa nação. Portanto, precisamos orar por aqueles que infelizmente já perderam seus empregos e por aqueles que ainda têm os seus empregos, para que Deus os mantenha assim, realizando esse milagre. Lembrar também a Sandra, que é irmã da irmã Lucimar aqui da nossa igreja, ela que trabalha no posto de saúde, e no posto de saúde em que ela trabalha, houve um caso de coronavírus. Então a Sandra está em isolamento, outras pessoas lá também. Então vamos orar por todas as pessoas que trabalham ali, as pessoas que passaram naquele posto de saúde naquele dia, para que não tenham o problema do coronavírus. Continuar orando também pelo irmão Paulo Lima. O irmão Paulo Lima teve o seu computador pessoal hackeado, e com isso informações muito preciosas acabam tendo fácil acesso. Então vamos orar, irmãos, para que nada de mal aconteça, para que essas pessoas que invadiram o computador do nosso irmão querido não consigam dados que possam vir a prejudicar o irmão Paulo. A irmã Dolores pede também Sabine e Priscila. Se eu não estou enganado, Solange é a mãe, Sabine e Priscila as filhas. Ela não mencionou qual que era o pedido de oração, mas só pediu que nós estivéssemos orando. Então nós vamos orar na noite desse dia. Temos também a irmã Denise. Ela pede pelo finalzinho da gestação da sua nora, a Pamela. Ela está aí esperando o segundo netinho chegar, o Luca, e no finalzinho ela pede para que oremos, para que não seja como a primeira gestação da Pamela, que houveram algumas, que teve algumas complicações no finalzinho da gestação. Vamos continuar lembrando, irmãos, pela nossa nação brasileira, pedir para que Deus abençoe o nosso povo, para que Deus abençoe os nossos governantes, desde aqueles que estão no mais alto escalão, como aqueles que estão no mais baixo escalão, não colocando aqui em inferioridade de poder, mas sim uma diferenciação nas suas funções. Que oremos por cada um desses nossos políticos, pedindo para que Deus abençoe a vida deles, para que eles conduzam essa nação com amor, sempre buscando o desejo do povo, e, por que não, para que eles busquem também servir ao Senhor. A palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então vamos orar pelos nossos governantes. Vamos continuar orando pela obra missionária. A obra missionária não pode parar, porque o mundo pode entrar em crise, mas Deus não entra em crise. Se Deus não entra em crise, nós, os seus filhos, nós também não passaremos, irmãos, por crises que nós não poderemos suportar. Então nós podemos permanecer fiéis ao nosso compromisso com a obra missionária do Senhor. Vamos orar também pelos enfermos. Pouco tempo antes de chegar aqui na igreja, vi uma mensagem do nosso pastor Edgar. Ele me dizia que a sua esposa hoje não passou muito bem,
a irmã Cátira, temos orado bastante por ela. Ele me tranquilizou dizendo que clinicamente o quadro dela está bom, mas alguma coisa na área neurológica dela não funcionou muito bem hoje, então eles não estão sabendo o que é, e amanhã ele terá uma reunião com o neurologista da irmã Cátira. Então vamos continuar intercedendo pela vida da nossa querida e amada irmã e todos os demais enfermos também. Vamos orar, irmãos, pelos enlutados. Muitas pessoas estão morrendo nesse período de pandemia, não somente pelo coronavírus, não, tem muitas outras pessoas morrendo por outras enfermidades que nós já oramos há muito tempo. Então vamos continuar orando por essas famílias. Vamos orar também pela recuperação daqueles que estão enfermos, mas têm conseguido se recuperar. Graças a Deus, por exemplo, aqui na nossa cidade de Joinville, o número de pessoas que estão se recuperando do coronavírus, por exemplo, é muito maior do que o número de pessoas que estão morrendo. Muito maior mesmo. Louvamos a Deus por isso. Então vamos continuar orando por essas pessoas. Vamos lembrar dos profissionais da área da saúde também, pessoas que necessitam muito das nossas orações, pessoas que estão ali correndo risco para que a população possa ter uma chance de melhoras contra o Covid-19. Portanto, é importante que estejamos em oração por trás de cada uma dessas pessoas. E por fim, quero lembrar também a nossa igreja, os trabalhos e as igrejas de um modo geral no Brasil que estão sofrendo muito com essa quarentena. Nós já temos a bênção de poder nos reunirmos presencialmente, mesmo que com menos pessoas, com uma capacidade do templo sendo aí monitorada e abaixada para somente 30%. Mas ainda existem muitas outras igrejas espalhadas ao longo do nosso país, em muitas cidades, que nem isso não podem. Elas continuam ainda com as suas portas fechadas, algumas fazendo transmissões ao vivo como essa, outras gravando os vídeos e algumas, irmãos, em dificuldade muito grande. Portanto, é necessário que oremos pelas igrejas espalhadas no nosso país. Como nós temos feito de costume, eu vou convidar para a oração dessa noite o irmão Sérgio, o irmão Lucas, e depois eu finalizarei com uma última palavra de oração. Você que está nos acompanhando em casa, por favor, feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos ao Senhor, direcione o seu coração para os céus, o trono da graça do nosso Deus, para que possamos então entrar dignamente na presença do Senhor em oração. Vou convidar então o irmão Sérgio, ele chegará aqui à frente para nos dirigir nessa primeira palavra de oração, e logo na sequência então teremos a presença do irmão Lucas e eu finalizarei com uma última palavra de oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um culto na Tua presença, Deus, mesmo nesse ano de pandemia. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, nossas transgressões, Senhor Deus, cometidas diariamente, sabendo que o mundo, Senhor Deus, está desse jeito pela ação própria do homem, Pai. Mas o Senhor está no controle, porque o Senhor é um Deus vivo, um Deus eficaz, um Deus misericordioso, que ama o Teu povo. E através desse amor, o Senhor enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz, para que pudéssemos estar aqui, Senhor Deus, gratos, orando, Senhor Deus, intercedendo, e o Senhor recebendo as nossas petições através do sangue de Jesus Cristo. Senhor Deus, te pedimos nesse momento que o Senhor possa estar tendo misericórdia, Senhor Deus, de estar livrando, Senhor Deus, essa nação, no mundo, Senhor Deus, dessa pandemia, livrando, Senhor Deus, as pessoas, Senhor Deus, dessa enfermidade, acalentando, Senhor Deus, aquelas famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa, Senhor Deus, confortar os seus corações, Senhor Deus, que somente o Senhor pode fazer, Pai. É tão grande, Senhor Deus, nós sabemos, Senhor Deus, que muitas pessoas também têm falecido, Senhor Deus, por outras enfermidades, até deixado por trás, Senhor Deus, como a gente tem visto no noticiário, não da televisão, mas pela mídia, Senhor Deus, da dengue, que tem crescido muito, Senhor Deus, em todos os lugares, em especial aqui na cidade de Joinville, Senhor Deus, que tem tido bastantes casos, Senhor Deus, muitos ali na Zona Sul. Te pedimos que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor Deus, também nessa enfermidade, Pai. Uma das crianças, Senhor Deus,
que estão nascendo também, se Deus possam estar sendo livradas, se Deus da chikungunya, se Deus, para que elas possam crescer, se Deus, sem problemas cognitivos, se Deus sem problema nenhum, se Deus, e possa, Deus, conhecê-lo a Ti como o único Senhor e Salvador da sua vida. Abençoa-se, Deus, a nossa nação, abençoa-se, Deus, os nossos líderes, se Deus, para que eles possam, Deus, trabalhar em prol, Seu Deus, do povo, não em prol de si mesmos, Deus. A humanidade necessita de amor, necessita, Seu Deus, de esperança, Deus, dos seus governantes, para que eles venham, Seu Deus, nesse momento, Seu Deus, refletirem, Seu Deus, e investir, Seu Deus, o dinheiro que tem recebido, Seu Deus, nos lugares mais necessitados, aquelas pessoas que estão, Seu Deus, sem nenhum alimento, Seu Deus, sem nenhum medicamento, sem nenhuma esperança de vida, Pai, mas o Senhor pode estar colocando no coração deles, Seu Deus, esse desejo, Seu Deus, dos nossos políticos, de fazer o bem, Seu Deus, Pai, à nação. E o Senhor pode estar abençoando rica e abundantemente a esta nação. Abençoa, Seu Deus, a irmã Kátia, Seu Deus, vai de encontro a ela, Seu Deus, dando a ela, Seu Deus, uma melhora, Seu Deus, na sua saúde, Pai. Nós sabemos que Tu tem um propósito, Seu Deus, ali na vida dela, na vida do pastor Edgar. Abençoa, Seu Deus, a vida do nosso pastor, Seu Deus, que está ali também nesse período de quarentena, Seu Deus, cuidando, Seu Deus, da sua esposa, do seu lar. Seu posso estar abençoando ele também, como autônomo, Seu Deus, como pastor, Seu Deus, guardando ele ali, Seu Deus, junto com a Kátia, Seu Deus. Se os demais enfermos também nós temos orado, Seu Deus, constantemente, Seu Deus, estamos de joelhos, Seu Deus, em nossos lares. Essa pandemia fez isso, Seu Deus, que nos aproximasse mais de Ti, Seu Deus, e que temos orado, Seu Deus, pelos autônomos, temos orado, Seu Deus, pelas pessoas que têm perdido seus empregos. Seu Deus, esses empregos caíram, mas o Senhor vai abrir outros, Seu Deus, melhores para os Teus servos, Pai. Abençoa, Seu Deus, nesse momento, Seu Deus, te peço, Seu Deus, em especial a maternidade, Seu Deus, a Cibarga, Seu Deus, ali onde estão nascendo as criancinhas, Seu Deus, eu posso estar guardando elas, as mães, Seu Deus, os médicos, Seu Deus, guardando as enfermeiras, Seu Deus, guardando o quadro, Seu Deus, de profissionais ali, Seu Deus, para que possa, Seu Deus, estar as pessoas, Seu Deus, tendo uma resposta, Seu Deus, de melhora, Seu Deus, sem medo, Seu Deus, confiando em Ti, Pai. Também te peço também, Seu Deus, nesse momento, pelo Seu Divan, Seu Deus, um amigo nosso, Seu Deus, esposo da minha cunhada, Seu Deus, do Rio de Janeiro, que perdeu seu filho, Seu Deus, nessa manhã, tragicamente, Seu Deus, não sabemos qual foi a causa, Seu Deus, mas Tu sabe. Que o Senhor possa estar consolando o coração do Seu Divan, Seu Deus, o coração ali da ira de seus familiares, do outro irmão, Seu Deus, que eles possam, Seu Deus, estar recebendo, Seu Deus, essa notícia, Seu Deus, dessa morte, Seu Deus, com pesar nos seus corações, mas que o Senhor possa estar abençoando-os, para que eles possam ver, Seu Deus, que só através de Ti, Seu Deus, eles possam alcançá-lo novamente na eternidade, Pai. Abençoa, Seu Deus, a nossa vida. Obrigado, Seu Deus, pela nossa oportunidade de estarmos aqui novamente, Seu Deus, na igreja. Seu Deus, como o pastor falou, Senhor, tem muitas igrejas ainda fechadas. Nós oramos por elas também, Seu Deus, oramos para que os pastores possam estar recebendo, Seu Deus, os seus proventos, Seu Deus, a sua garantia, Seu Deus, também nesses lugares aí onde temos os nossos missionários, Seu Deus, que o sustento possa chegar a eles, Seu Deus, possa estar abençoando rica e abundantemente a cada um, Pai. Abençoa, Seu Deus, a cada um de nós, abençoa as nossas famílias. Muito obrigado, Seu Deus, porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado, Seu Deus, pela cidade de Joinville, Seu Deus, onde temos o controle, Seu Deus, da pandemia, Seu Deus. 10 pessoas perderam suas vidas, Seu Deus, várias famílias estão enlutadas, mas o Senhor tem controlado, Seu Deus, a pandemia aqui nessa cidade, Pai. Aqui no estado, Seu Deus, e o Senhor pode estar controlando também no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito para as nossas vidas, tem guardado as nossas vidas e dos nossos familiares também. Nós oramos no nome de São Jesus Cristo. Amém. Oremos. Gratidão, Pai, pela oportunidade que o Senhor desse estar aqui, Pai. Templo aberto, Pai, os irmãos que vieram, o Senhor pode estar abençoando.
aqueles que não puderam, Pai, que estão em casa, que estão no grupo de risco, que o Senhor possa estar os abençoando também e que uma outra oportunidade eles possam estar voltando, Pai. Sabemos que onde quer que os irmãos estejam, os lares também estão representando a Igreja de Jesus Cristo. Então abençoe, Senhor, cada um nas suas casas, os fortalece, Senhor, nas suas lutas, nos seus temores, Pai. E que o Senhor possa estar sempre, Pai, ouvindo as suas petições, Pai, para que eles possam estar sabendo que há um Deus cuidando deles, Pai. Te pedimos, Pai, pelos enfermos, Senhor, da nossa igreja, que o Senhor possa estar intervindo, Pai. Sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Pai. Que o Senhor possa estar ajudando eles, Pai, tirando dores, se possível, abençoando os médicos, abençoando os remédios que eles estão tomando, para assim que eles possam estar se curando, Pai. Também lhe pedimos pelos desempregados, Senhor, da nossa igreja, Pai. Sabemos que o Senhor é poderoso, Pai, para abrir outras vagas, outros lugares. Sabemos que nunca o justo mendigará o pão, Pai. Que o Senhor possa, então, estar dando o seu novo emprego para as pessoas que estão desempregadas, Pai, para que a alegria deles possa estar sendo completa e eles possam estar sustentando sua família, Pai. Também lhe pedimos pelos autônomos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, aonde que eles estão fazendo os contratos, Pai, que as pessoas possam estar os procurando, que assim eles possam estar tendo a sua renda também, Pai. Também lhe pedimos, Pai, pela nossa igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela manter as portas abertas, que o Senhor possa estar abençoando ela, Pai, todos os departamentos que não estão funcionando, Pai, quando voltar, que o Senhor possa estar abençoando novamente, abençoe os professores, abençoe os seus cultos que está acontecendo. Sabemos, Pai, que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do seu nome, Pai. Por mais, Pai, nos leve em paz para casa, Pai, nos dê uma boa semana na Tua presença e que possamos Te buscar cada vez mais. Por mais que eu Te peço, agradeço, no Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Te agradecemos, meu Deus, por mais um culto que foi realizado para a honra, a glória e o louvor, meu Deus, do nome do Senhor. E estamos aqui ainda na presença do Senhor em oração para agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mesmo em meio às dificuldades da pandemia, mesmo em meio às dificuldades da quarentena, mesmo em meio a toda essa desinstabilidade, meu Pai, toda essa apreensão que está no mundo, o Senhor tem cuidado de nós. Nada tem, meu Deus, nos faltado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é o nosso pastor. E nós Te agradecemos, ó Deus, por isso. Isso nos anima e nos incentiva a continuar confiando mais em Ti. Confiar, meu Deus, mais no Teu poder, porque se não faltou até agora, podemos crer que não faltará, meu Deus, nunca, quando precisarmos, porque o Senhor é fiel. Não merecemos essa fidelidade do Senhor, mas porque o Senhor é misericordioso e gracioso, o Senhor nos dá. Meu Pai, muito obrigado por essa bênção. E por isso, meu Deus, e não somente por isso, mas também por isso nós dizemos que não há Deus como o Senhor. E colocamos aqui, meu Pai, diante do Senhor todos esses pedidos que já foram feitos aqui na nossa lista. Aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles que possuem incertezas, meu Deus, do seu trabalho, com relação a se ficarão lá ou não. Pessoas, meu Deus, que estão no final de gestação. O Senhor abençoe, meu Pai, essas mulheres, esses bebezinhos também. Pedimos pela nossa nação brasileira, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, deste povo. A obra missionária, meu Deus, do Senhor, que nunca, nunca para, e portanto, nós devemos sempre confiar e continuar, meu Deus, investindo com o nosso coração, com as nossas orações, com a nossa fé e também, meu Deus, financeiramente, para que a obra do Senhor continue sendo realizada, meu Deus, de maneira grandiosa aqui na nossa cidade e além fronteiras também. E pedimos, ó Deus, principalmente pela situação das igrejas espalhadas, ó Pai, no Brasil. Muitas que ainda não podem abrir as suas portas para ter os seus cultos presenciais. Tem misericórdia, meu Deus, são todos teu povo. E, portanto, Pai, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, abençoe, guie, sustente as igrejas, meu Deus, verdadeiras igrejas do Senhor, que estão enfrentando essa necessidade tão grande. O Senhor sabe, meu Pai, que nós enfrentaríamos dias assim e por isso o Senhor já preparou o nosso coração. E é por isso que estamos orando e pedindo que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, de cada uma delas. Abençoe, meu Deus, as pessoas que estão nos assistindo pelas mídias digitais, que sejam, meu Deus, ricamente abençoadas, como nós estamos sendo ricamente abençoados aqui neste momento. E é em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que oramos a Ti. Amém.
Muito obrigado a você que nos acompanhou nesse culto mais uma vez. Agradeço também aos irmãos que estão presentes. Que Deus os abençoe, que o restante da nossa semana seja uma semana abençoada na presença do Senhor. Não posso deixar de agradecer também ao irmão Christian, ele que está cuidando da parte do som e da imagem, né, no culto dessa noite. Que Deus continue abençoando. Hoje ele está sozinho. Geralmente a companheira de missão dele ali é a irmã Karine, mas hoje ela não pôde vir. O irmão Cris assumiu ali. Tem sido uma bênção para cada um de nós. Que Deus continue abençoando toda esta equipe. Eu tenho certeza que você foi abençoado no culto dessa noite. Portanto, se você quer ser mais abençoado, participe também da nossa escola bíblica dominical, às 9 horas da manhã, aos domingos, onde você pode estudar juntamente conosco, e também os cultos à noite, no domingo também, às 19h30, um culto de louvor e adoração ao nosso Deus, onde podemos ouvir a palavra do Senhor mais uma vez. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Estamos encerrando.